Então, o candidato Lula se comprometeu com uma série de princípios básicos saudáveis do ponto de vista econômico. Reorganizar a economia brasileira, respeitar contratos. Corretamente, professor, olha, ninguém aqui vai chutar o balde. Né? Muitas pessoas não acreditaram, não levaram isto muito a sério. Lula manteve o acordo com o FMI, que ele se comprometeu ainda na campanha a cumprir. E esse acordo estabelecia que 80% dos recursos seriam desembolsados no governo seguinte. Em julho de 2003, o Brasil já começou a crescer. E mesmo depois da crise controlada, a política econômica foi mantida. Houve, na prática, uma continuidade de gestão da política econômica. O Lula, no primeiro mandato, preservou e até reforçou o compromisso com o chamado tripé macroeconômico, austeridade fiscal para valer, política monetária autônoma do Banco Central, cumprimento do centro da meta de inflação e câmbio flutuante. Mantém o compromisso com a lei de responsabilidade fiscal e com todos os outros, tudo que é a base do Plano Real. Lula deu sequência àquela filosofia que vinha tendo no governo Fernando Henrique Cardoso de melhoria do ambiente de negócios e de mudanças institucionais que melhoraram muito o ambiente econômico para permitir que os mercados no Brasil funcionem melhor. O pessoal aumentar a produção e aumentar também o consumo. E isso, então, permitiu um grande crescimento. O Brasil acumula reservas até 2006, 2007, de 200 bilhões de dólares. Reserva que nós geramos com um superávit comercial. Os resultados econômicos eram incríveis. E é um governo que tem um grande sucesso. As famílias, as empresas, na medida em que todos acham que a economia vai estar bem o ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas investem, fazem planos, passaram a consumir, a investir, a produzir. O governo Lula, ele cresceu em média 4,5%. Caiu a taxa de juros. O crédito aumentou, índices de financiamento ficaram mais abundantes. O sistema financeiro brasileiro dobra de tamanho de 2003 a 2008, vai de 25% para 50% do PIB de crédito, e é principalmente crédito ao consumo. A arrecadação começou a crescer, o que permitiu aí sim a expansão dos programas sociais, de inclusão, de distribuição de renda, etc, 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 como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família tinha nascido no governo Fernando Henrique. Isso tudo teve continuidade do governo Lula e expansão. E esses programas ganharam escala ao longo do tempo. O Bolsa Família atinge quase 50 milhões de pessoas, mais ou menos 1/4 da população brasileira, mas com um orçamento pequeno, 0,53% do PIB. O aumento do salário mínimo também continuou. Quando o presidente Fernando Henrique estabeleceu o plano real, o salário era $60. Depois que você estabilizou a economia, você começou a ter reajustes fortes do salário mínimo. Política de sustentação do aumento real do salário mínimo. Começou em 93 e não parou até hoje. Com essas medidas, o sucesso econômico atingiu até os brasileiros mais pobres. There's been a tremendous amount of economic growth that's changed the whole social structure of the country. Houve muitas de melhoria da situação social, não há dúvida. E aceleraram muito a partir do real. Então o Brasil passa a seguir um caminho do meio, aonde a desigualdade cai, mas o crescimento também acontece. E a pobreza acaba sofrendo essa dupla redução, seja pelo crescimento do bolo, seja pela melhor distribuição. O desemprego, que estava a 13%, caiu para 5%. A quantidade de pessoas muito pobres foi reduzida a menos da metade do que foi. De lá para cá, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema em 70%. Com uma coisa, os 20% mais pobres cresceram a sua renda 68%. E os 20% mais ricos cresceram 38%. Todo mundo melhorou, mas os mais pobres melhoraram substancialmente mais. E assim surgiu a famosa classe C. As políticas de inclusão de renda também aumentaram o tamanho do nosso mercado interno e o poder de compra de grupos sociais que estavam totalmente excluídos. Cerca de 42 milhões de pessoas entraram para essa nova classe média. O Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo. Um resultado incrível. Os números eram fantásticos.
E o sucesso favoreceu a reeleição do presidente Lula. Em 2008, o Brasil